Olá, meus queridos alunos do 7º ano, mais uma vez, professora Gorete Wozniak, mais uma aula de geografia e vamos dar sequência aos conteúdos que a gente vem desenvolvendo e voltado um pouquinho para pensar nas principais atividades econômicas. Então a gente falou nas nossas aulas anteriores sobre o Brasil, setores da economia e tudo mais, falamos sobre o Paraná também, aí depois sobre questões ambientais ali que são dessa ideia da relação da sociedade e das atividades econômicas com o meio natural, com o próprio espaço geográfico, e hoje a gente vai dar sequência nesse sentido aí também, certo? Então primeiro ali, lembrando, tenham material em mãos, caderno, lápis, caneta para acompanhar a aula, entrem lá no aplicativo, entrem no link número 1, façam a atividade obrigatória e registrem lá a presença de vocês bem certinho, certo? Para ficar registrado lá. Também realizem as demais atividades do aplicativo, elas são bem importantes, porque aí o professor acompanha o teu rendimento quando você realiza elas lá e envia lá no aplicativo, tá? Aquele aluno que está acompanhando só pela TV, que está com dificuldade de fazer atividade online e tudo mais, vai entrar em contato com a escola, vai pedir o material impresso, realiza também essa atividade, devolve na escola com o teu nome direitinho e o professor também pode acompanhar teu rendimento, certo? Recadinhos que a gente repete toda a aula aí, mas são bem importantes. E aí, o objetivo da nossa aula de hoje qual é? Identificar as principais características socioeconômicas da região norte. Então nós vamos pensar atividades econômicas e o quanto isso impacta na qualidade de vida, no modo de vida, né, da população da região norte, que é o que a gente vai estudar hoje. Então vamos retomar aquela ideia de estudar detalhadamente cada região. Agora não mais sobre a população, mas sobre esses dados e essa questão mais das atividades que são desenvolvidas em cada uma delas. Então ali, alguns dados da região norte. É a maior do Brasil em extensão, que a gente já tinha visto, e aí já começamos falando ali do PIB, né? Qual é o PIB da região, e eu já vou falar do conceito de PIB para vocês aprenderem, ou quem já sabe, relembrar, né? 320 bilhões ali de reais é o que significa o PIB da região norte. Quanto produz de riquezas, né? Outros itens que nós vamos ver ali da região norte, o PIB per capita, né? Então, o que eu tenho ali de renda da população num determinado período? Em torno de 19 mil reais, normalmente no período de um ano, né? O quanto cada pessoa ganha em média na região norte em um ano é aquilo ali. Se você dividir esse daqui por 12, você vai ter uma ideia aproximada ali do salário mensal em média na região norte. A participação do PIB deste valor aqui da região norte no Brasil, quanto representa a produção de riquezas da região norte para o Brasil? 5,4%. O rendimento mensal ali real dos trabalhadores, então aqui traz para nós aquela informação ali do mês a mês, né? Pessoas que estão trabalhando com 15 anos ou mais, desde menor aprendiz e tudo isso, né? Então, 1.693. O índice de Gini da região norte, 0,539, já vamos entender o que é ele. E a taxa de desemprego é de 12,5. Então são alguns dados, quando a gente fala desses dados aqui, a gente está falando das características socioeconômicas, onde as pessoas trabalham, quanto elas ganham, qual é a qualidade de vida, tudo isso está relacionado com as questões socioeconômicas, certo? E aí os conceitos, não tem como a gente trabalhar sem falar para vocês dos conceitos. Senão eu falo aqui e vocês, mas o que é isso? Eu nem sei o que a professora está falando, o que é PIB, o que é índice de Gini, e ela falou, e aí fica perdido. Então, por isso, vamos tratar dos conceitos. O PIB é o Produto Interno Bruto. O que quer dizer isso? É somar o quanto foi produzido de riquezas a partir das atividades econômicas desenvolvidas naquele lugar. Certo? Então, somam-se ali as riquezas do que foi produzido na agricultura, na indústria, tudo tem um valor. Somando tudo isso tem um resultado, tem um número. Como é que eu chamo esse número? PIB, que é o Produto Interno Bruto. A renda per capita, o que significa? É a renda por cabeça, né? Por pessoa. O termo per capita é uma expressão do latim que significa quanto por pessoa, né? Significa ali por cabeça, né? Se eu fosse traduzir do latim. Então, quando eu falo de renda per capita, é quanto
de renda por pessoa, tá? E aí mede essa renda de cada indivíduo dentro de uma determinada população. Então a gente vê lá uma população da região norte, qual é a renda média por pessoa. Então o que eu vou usar de termo? Renda per capita, tá? Continuando lá, o índice de Gini, que é um que a gente quase, né, não fala sobre ele, e eu trouxe a título de conhecimento mesmo para vocês. Criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Então, o que mede o índice de Gini? O grau de concentração de renda. E aí, o que eu vou ter ali? A diferença entre o rendimento dos mais pobres e dos mais ricos. É isso que mede o índice de Gini. Numericamente, ele vai ser de 0 até o 1. Mesma coisa lá no IDH que a gente vai ver na frente, tá? Alguns apresentam de 0 a 100, mas o que é mais usado mesmo é de 0 a 1. O valor 0 representa situação de igualdade, ou seja, quanto mais perto de 0, quer dizer que aquela população tem uma distribuição melhor de renda entre os indivíduos, que todos ganham ali, ou a maioria tem rendas muito próximas uns dos outros, países mais desenvolvidos, enfim, apresentam isso. E quanto mais perto de 1 ali, mais acentuada vai ser a diferença de renda entre os mais pobres e os mais ricos, certo? É um índice bem importante para a gente entender a distribuição de renda. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o que ele faz? Ele compara indicadores de países nos itens. Riqueza, que aí entra lá a renda da população, a alfabetização, então nível de estudo, de escolarização, que aí está ligado ali com a educação, a esperança ou expectativa de vida, também entra para você calcular o IDH e a natalidade. Então são alguns elementos que são estudados sobre aquela população e que daí junta tudo isso e dá um número. Este número eu chamo de IDH. Qual é o índice de desenvolvimento? O quanto a população daquele lugar é desenvolvida em termos de qualidade de vida. O que o IDH mede? Qualidade de vida. Ele também varia de 0 a 1. Quanto mais perto do 0, menor é a qualidade. Quanto mais perto do 1, maior é a qualidade, diferente do índice de Gini que a gente viu, tá? E aí, perguntinhas lá. Justamente eu quero saber se vocês gravaram o que eu disse. Qual é a diferença entre o índice de Gini e o IDH? E a 2 ali, a renda per capita mostra a situação real de renda da população de um determinado lugar e não apenas uma média. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Respondam para mim, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com os dois exercícios que vocês tinham que resolver, né? O número 1, diferença entre índice de Gini e IDH, e depois ali uma afirmação sobre a renda per capita. Então vamos à correção lá. O índice de Gini mede o quê? A concentração de renda da população. A diferença ali entre os mais ricos e os mais pobres, né? Qual é essa diferença de renda ali? E o IDH mede a qualidade de vida da população a partir do acesso a serviços como educação e saúde. O quanto aquela população tem de qualidade de vida, certo? É o que mede o IDH. E a número 2 ali, a renda per capita mostra a situação real de renda da população? Não, ela é uma média da renda da população daquele lugar. Não é real, porque daí real seria a renda absoluta, de quanto cada um exatamente ganha. Como que se calcula a renda per capita? Você vai somar e dividir pela população, né? Somar ali as rendas e dividir para ter uma média. Então, esta afirmação ali é falsa, ela não é uma situação real da renda, tá? E aí vamos pensar um pouquinho nas atividades econômicas da região norte, como ela está distribuída, como estão distribuídas essas atividades na região, porque é isso que vai gerar o emprego, a renda e que vai possibilitar aquela ideia da qualidade de vida ou não que a gente falou. Por isso, a relação ali do objetivo da aula, que eram dados socioeconômicos, a relação da economia com a própria vida da população. Então, nós temos lá o extrativismo mineral e vegetal como uma das principais atividades econômicas da região norte. E aí nós vamos ter o Amazonas e o Pará, que são os estados com uma economia bastante ativa na região. O Amazonas se destaca no quê? Na extração de petróleo em terra firme. Então, há algumas áreas de exploração de petróleo na Amazônia em terra firme, certo? Então, é um destaque ali para este estado em termos de atividade econômica. E o Pará se destaca na produção de minério de ferro. A região do Pará tem várias áreas ali de mineração, que foi uma atividade que a gente já falou a respeito. E principalmente para a exploração do minério de ferro. Aí outros estados ali que também têm entre as suas atividades o extrativismo, né? Junto com Rondônia, o Pará também é destaque na agropecuária. Então, além lá da exploração do minério de ferro, no Pará também tem ali uma importância a atividade agropecuária, né? Existem em torno de 14 milhões de cabeças de bovinos entre os territórios de Rondônia e do Pará, na região norte. Vejam quanto ele é importante naquela ideia lá da atividade de pecuária que a gente trabalhou. Rondônia também se destaca na produção de café. Tem até algumas reportagens, depois vocês podem pesquisar como curiosidade, que mostram justamente a produção do café e os hábitos e costumes da região ali de Rondônia que estão ligados à produção de café. O Amapá se destaca na produção de manganês e o Tocantins se destaca no agronegócio. Então vejam, cada estado, claro que eles têm outras atividades econômicas, mas as atividades que se destacam na economia desses estados são essas que eu apresentei para vocês ali da região norte. A extração de minério e de vegetais é a base econômica da região norte do Brasil. Então, se eu pensar assim, o que domina a economia da região norte do Brasil? Extração de minério e de vegetais. São as duas principais atividades ali que nós vamos ter na região. Por quê? Porque é uma área que apresenta uma quantidade imensa de recursos naturais, que podem ser, então, explorados ali pelas atividades econômicas para ser utilizado, transformado, usado na indústria, no comércio, depois os produtos que são feitos a partir da exploração desses recursos ali, certo? Ainda continuando com essa ideia ali do extrativismo mineral e vegetal que fazem parte das atividades econômicas da região norte, o que nós vamos ter? A cassiterita, que é um mineral que é encontrado em Rondônia, né? Mineral de estanho, de onde se extrai o quê? Olha a importância aqui, ó, de onde se extrai o alumínio. E aí o alumínio é a base aí para diferentes produtos que são utilizados por nós, né? Esse material é valioso também na confecção de joias. Então, é mais uma atividade econômica ali dentro dessa ideia de extrativismo, de retirar da natureza alguns recursos. Além disso, nós vamos ter ali no extrativismo vegetal o látex, que nós estudamos lá quando falamos da ocupação da região norte.
Então, uma das características foi justamente atrair pessoas para a região para exploração do látex ali, para a produção da borracha, no período ali chamado de ciclo da borracha, né? A madeira, a castanha e o açaí, que nós também já falamos a respeito, fazem parte ali do extrativismo vegetal na região norte, certo? A castanha do Pará é responsável pelo maior fluxo de exportação no Pará. Então, quando eu penso no que é exportado da região norte, a castanha do Pará ali representa algo bem significativo. Nesse sentido, é mais um recurso ali relacionado com a disponibilidade, né, que o meio natural da região norte oferece, certo? Principalmente ali para o Japão e para os Estados Unidos nós vamos ter essa característica. E por fim ali no Amapá, na Serra do Navio, o destaque da exploração do manganês. Na Serra dos Carajás, localizada no Pará, a exploração de ferro. A bacia do Rio Negro e Solimões, também a exploração ali de petróleo e gás natural. Observando ali cada região com seus aspectos naturais e que oferecem alguma forma de recurso que pode ser explorado para o desenvolvimento econômico da região, certo? Atividadezinha ali para dar uma respirada e pensar. Então, entre as atividades de extrativismo que nós falamos ali da região norte, quais se destacam na produção dos recursos minerais abaixo? Quais estados se destacam na produção de cada um dos recursos relacionados ali? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com atividade, então, dos itens que eu relacionei aqui para vocês como exemplo de atividades econômicas ali relacionadas ao extrativismo da região. Qual estado que é referência em cada um deles? Então, era isso que vocês tinham que responder. O manganês no Amapá, a cassiterita em Rondônia, o agronegócio se destaca lá no Tocantins, o látex também em Rondônia e o petróleo de terra firme ali no Amazonas. Então, onde se exploram esses recursos. Lembrando que o que nós temos que entender? Por que eu estou falando das atividades, do que são as principais recursos econômicos ali? Porque é isso que se reflete onde as pessoas trabalham, qual vai ser a renda e, portanto, a qualidade de vida dessa população está diretamente relacionada com as atividades que elas desenvolvem, né? E aí, continuando ali, apesar da riqueza em recursos naturais, a região norte sofre a falta de infraestrutura energética que impossibilita a criação de centros industriais. Então, o que falta? Tem uma quantidade imensa de recursos naturais. Mas o que falta para a região norte? Principalmente a questão de produção de energia para facilitar e para instalar novos centros industriais e desenvolver ainda mais a região. Por isso que as principais atividades estão ligadas ao setor primário, que envolve ali principalmente o extrativismo, né? Um exemplo de geração de energia é a usina do Tucuruí, localizada no rio Tocantins, então é a principal da região e é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, porque a usina de Itaipu é maior do que a de Tucuruí, mas ela é em parceria com o Paraguai. Então, no caso do Brasil, a usina de Tucuruí é a maior, que fica totalmente no nosso território, certo? E aí tem outros exemplos ali em outros rios, né? A usina de Balbina e de Samuel, em outras partes ali da região que fornecem energia, mas que ainda não é suficiente para alavancar o desenvolvimento econômico da região, para fazer aumentar esse desenvolvimento econômico, certo? Uma imagem ali da usina de Tucuruí, só para fazer uma referência a ela. E aí, no setor industrial, não tem indústria, então só desenvolve atividade de extrativismo e do agronegócio na região norte? Não, existe, inclusive, a industrialização da região norte está ligada com alguns projetos de incentivo do governo para levar esse setor para a região norte. E aí ele construiu ali algumas áreas, que é o que a gente vai falar, né? O setor industrial se concentra onde? Na Superintendência da Zona Franca de Manaus, né? Que expandiu em virtude dessas políticas do governo para atender, né, a uma demanda e levar a industrialização para a região norte também. Que enquanto não tinham essas políticas de incentivo, não tinha indústria na região norte. Apesar de ter ali algumas questões, né, que dificultam interligar a região norte com outras regiões do Brasil, ainda assim os projetos foram justamente até para levar essa infraestrutura, essa condição de desenvolvimento da região. E a industrialização faz parte disso, né? O destaque ali para o Polo Industrial de Manaus, que possui mais de 500 indústrias. Em muitos produtos eletrônicos, por exemplo, se você olhar lá nos componentes, alguns deles aparecem lá, fabricado na Zona Franca de Manaus, que é justamente nesta região aqui do Brasil. Depois vocês podem olhar lá por curiosidade, né? Porque são uma quantidade bem grande de indústrias que fabricam o quê? Eletroeletrônico, químico, informática, motos, bicicletas e refrigerantes são os principais itens ali fabricados no polo industrial na Zona Franca de Manaus, certo? Então, bem interessante essa parte ali de industrialização. E aí, eu trouxe ali a participação do norte, então, na forma de mapa ali, para a gente relembrar um pouquinho da questão do PIB, né? 5% representa a contribuição da região norte para a produção de riquezas do Brasil. Vejam que a região sudeste, que é a nossa região mais industrializada, representa mais de 50% da produção de riquezas do Brasil, porque a maior quantidade das indústrias estão no sudeste. Então, olha, quase 55%. Depois vem o sul, o nordeste e, por fim, centro-oeste, e a que contribui em menor quantidade, mas não menos importante, é a região norte ali com 5%, que contribui para as riquezas do país, né, para a produção de riquezas. Claro que se eu for avaliar riquezas naturais, aí é outra situação, porque a região norte tem uma quantidade muito grande, né?
trouxe um mapa ali justamente para ilustrar essa ideia das atividades econômicas da região. Então, nós vamos ter ali a Zona Franca de Manaus, né, que fica aqui no estado do Amazonas. Ali nós vamos ter a produção de manganês no Amapá. Nós vamos ter ali no Pará a questão da exploração dos minérios, que é bem presente no estado do Pará, principalmente na Serra dos Carajás. O agronegócio no Tocantins, aqui a agropecuária, né, tanto no Pará quanto em Rondônia, e um destaque importante aqui na produção de café em Rondônia, certo? Então, ali para ilustrar um pouquinho essa ideia das atividades econômicas da região norte. E mais uma perguntinha para vocês pensarem aí. Entre os destaques das atividades industriais do norte está a Zona Franca de Manaus, onde produtos do agronegócio são transformados e enviados para outras regiões do Brasil e do mundo. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Me explique por quê. E já voltamos para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês dizerem para mim se a afirmativa em relação à Zona Franca de Manaus era verdadeira ou falsa. E o que ela dizia para nós? Os produtos do agronegócio são transformados na Zona Franca de Manaus e enviados para outras regiões do Brasil e do mundo? Isso é falso, né? Por quê? O que é produzido na Zona Franca de Manaus? Eletrônicos, químicos, informática, fabricação de motos, bicicletas e refrigerantes não estão diretamente ligados ao agronegócio, certo? Mas outros itens ali de produção. Então, era falsa a opção que vocês tinham que marcar. Pensando agora no desenvolvimento humano da região norte, então vimos ali as características econômicas, as possibilidades de geração de trabalho e renda, vamos dizer assim, que a região norte oferece a partir das suas atividades econômicas. Então, o índice de desenvolvimento humano da região norte é de 0,683. Quanto mais perto do 1 aqui, pensem que aqui é o número 1, melhor. Quanto mais longe, se aqui fosse 0,200, seria pior a qualidade de vida da população. Então, nós estamos ali na região norte em 0,683, que é considerado um nível médio de desenvolvimento, tá? Comparado a outras regiões do Brasil. Esse índice vai considerar o desenvolvimento e o norte tem o segundo menor IDH. Infelizmente, é algo que reflete ali ainda uma dificuldade de infraestrutura, de acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, que é água tratada, que é tratamento de esgoto. Tudo isso é estudado para entender a qualidade de vida da população. E aí nós temos a região norte ali como segundo menor IDH, superando apenas a região nordeste, certo? Outro fator, o norte tem uma expectativa de vida que varia ali entre 71 e 74 anos, né? Resultado que é inferior também à média brasileira. Então são características ali, dados da região norte, que mostram no que ela difere do restante do Brasil, de outras regiões do Brasil, se a gente estabelecer ali comparações. A expectativa de vida também, e ela também é usada para calcular o IDH. Então, se a expectativa de vida é menor na região, consequentemente, nós vamos ter ali um IDH também menor, né? Segundo pesquisa de 2017 do IBGE, a região norte possui lá 12,5% de taxa de índice de desemprego. Vamos pensar assim, cada 100 pessoas, 12 estariam desempregadas, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia aí de como funciona isso, né? E depois ali um outro índice que mostra em torno de 14% já nos meses um pouquinho para frente ali em 2017, né? 59% dos trabalhadores têm carteira assinada e 31,8% são autônomos. Então, a divisão ali do trabalho, onde as pessoas estão ocupadas. A renda das pessoas também influencia naquilo que a gente fala de qualidade de vida, certo? Aí aqui o estudo de dados a partir de gráficos, então vamos estudar um pouquinho juntos essa questão ali dos gráficos. O que eu tenho de informações? São duas informações, uma que está em azul e uma que está em laranja ali no nosso gráfico, né? Percentual de municípios que coletam e tratam esgoto, e aí eu tenho de cada região do Brasil para que a gente possa comparar e entender qual é a situação da região norte, tá? Então, se eu pegar no Brasil ali, municípios com rede de esgoto, 55% dos municípios do Brasil têm rede de esgoto, né? Municípios com tratamento de esgoto no Brasil, 29%, né? Então, 55% tem rede e 29% tratam seu esgoto, no caso, se eu pensar no Brasil como um todo. Na região norte, o que nós vamos ter ali de cenário? Municípios com rede de esgoto, 13%, municípios com tratamento de esgoto, 8%. Esse é um fator que vai influenciar na qualidade de vida. Se o esgoto não é tratado, ele pode ser um veículo de doenças para a população, ou seja, afeta a questão da saúde. Se não há qualidade na saúde, essa população, então, vai ter uma vida com menor qualidade, né? Então, por isso a importância de pensar. Ali vamos ver outras regiões, no caso sudeste, 95% dos municípios têm rede, 48% dos municípios têm tratamento de esgoto. A nossa região sul aqui, temos lá municípios com rede,
40% e municípios com tratamento de esgoto, 24%, certo? Só para entender um pouquinho ali este cenário. Outro item que é importantíssimo quando eu penso em dados socioeconômicos, voltando lá no título da nossa aula, dados socioeconômicos, então, a economia e quanto isso se reflete na qualidade de vida da população, no acesso a serviços que vão elevar o desenvolvimento dessa população. Um dos fatores é o estudo, a educação, a alfabetização. Então, eu trouxe um mapa que mostra para nós ali as taxas de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais em 2019. Como é que estava essa questão no Brasil e especificamente na região norte? Então, se eu pegar ali o Brasil, nós vamos ter uma taxa de 6,6, que é baixa, né, de analfabetismo. Então, a cada 100 pessoas, teríamos ali, teoricamente, 6 analfabetos, mais ou menos, né? E se eu pegar a região norte, eu tenho um número lá de 7,6, é um pouquinho mais do que o Brasil, né? Em termos de taxa de analfabetismo. Continuando lá, esse estudo de dados a partir dos gráficos. Sempre vocês vão, durante a vida escolar de vocês aí na geografia, ter os gráficos, os mapas que vão ter informações. Então, por isso, nas nossas aulas aqui a gente traz, para a gente fazer a leitura juntos, para vocês irem entendendo e aprendendo a interpretar as informações que estão ali, certo? Então, aqui nós vamos ter uma tabela. O que essa tabela traz ali para nós? O rendimento mensal real de todos os trabalhos dos 50% da população com menor rendimento. Então, o estudo foi feito com pessoas que apresentavam os menores rendimentos, né? Para a gente ver como é que isso aconteceu no Brasil de 2012 até 2019, como é que esse rendimento aparece ali entre os mais pobres, quanto ganham em média, vamos dizer assim, né? Então, no Brasil ali nós temos as referências, né? Em reais, os que ganham menos ali em média em 2012, 815, e em 2019 ele passa para R$850, né, que dos 50% da população que apresentam menores rendimentos. Se eu pegar a região norte, que é a nossa região de estudo, o que eu vou ter ali? Em 2012, R$666, depois em 2014 aumenta para R$712 o rendimento, em 2018 ele cai para 652 e em 2019 ele cai ainda mais para R$633 o rendimento, certo? Então, mostrando ali que a região norte está um pouco abaixo se eu considerar outras regiões do Brasil e até mesmo o Brasil, né, as taxas médias do Brasil inteiro. Então, e aí depois nós podemos ver ali, a região sul e sudeste são as que apresentam o maior rendimento entre os 50% da população ali que ganham menos, tá? Então, bem bacana da gente fazer essa avaliação. Aqui embaixo é só a fonte, né, de onde a gente tirou essa tabela ali do IBGE, né, do Educa IBGE, só para vocês saberem, depois vocês podem até dar uma olhada lá. Expectativa de vida que a gente já falou, mas eu trouxe ali como uma referência cartográfica, né? A região norte com em média 72 anos é a expectativa de vida. Depois o Nordeste, 73. Os que apresentam maiores expectativas de vida são o Sudeste e o Sul, ali na casa dos 77 anos. Em média, as pessoas vivem nessas regiões. Então, se eu comparar o Norte com outras regiões do Brasil, é menor a expectativa de vida. Se é menor a expectativa de vida, lembram que ela é um dado lá do IDH, para considerar a qualidade de vida? Se a expectativa de vida é menor, é claro que o IDH também vai aparecer um pouco menor lá, certo? Atividadezinha, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar no caderno, vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno, e aí em seguida a gente volta ali para que vocês possam ver a sequência e responder, certo?
Então ficou ali o exercício que vocês tinham que copiar no caderno, porque aí vocês vão usar agora o gráfico que eu vou deixar na sequência para responder a letra A, letra B e letra C, certo? Então eu vou deixar agora mais um tempinho. É aquela tabela lá que a gente já fez toda a explicação, então tá bem fácil de vocês pensarem ali. Respondam as perguntinhas que copiaram no caderno e a gente já volta para finalizar nossa aula. Voltamos então ali, vocês copiaram o exercício, aí fizeram análise da tabela e colocaram as respostas, vamos ver como é que ficou ali. Então, a letra A, o que mudou no rendimento da população da região norte? Então, o que nós temos ali entre 2011 e 2012? Ele aumenta e depois ele volta a cair lá em 2018 e 2019, certo? Letra B, na região norte a população apresenta rendimento maior ou menor do que a média brasileira? Ela apresenta rendimento menor do que a média brasileira. E letra C, qual região apresentou o melhor rendimento em 2019? Foi a região sul. Então, a análise ali da nossa tabela e a retirada das informações que era o que vocês deveriam fazer. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje foi isso, pensar um pouquinho nas atividades econômicas da região norte e na qualidade de vida da população relacionada com essas atividades, né? Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. A aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.